que não desiste. É aquele pai que continua firme, independente da luta, da circunstância, dos dias difíceis, dos dias maus. Pai com propósito é aquele que tem um foco, é aquele que tem um alvo, é aquele que segue, sem desistência e continua firme. E a palavra de Deus nos traz ao nosso coração hoje um pai com propósito. Esse homem que a palavra de Deus nos mostra era um homem de propósito, um homem de foco, um homem que tinha um propósito a seguir. Porque ele queria receber um milagre, ele queria receber uma cura, ele queria receber um milagre. Então ele tinha um propósito. Propósito esse que sabemos que muitos que veem aqui hoje, o Pai tem. Então, o Senhor Jesus trouxe você hoje aqui. Tanto você, mãe, como você, pai. E a palavra de Deus, ela nos mostra a história deste homem, chamado Jairo. Um homem de um foco e de um propósito. Eu queria pedir, cortando aqui, queria pedir para as meninas da recepção buscar quem fosse para vir para cá, viesse, porque tem muita gente para lá. Quem não estiver se arrumando, diga para vir para cá, para a nave da igreja, por favorzinho. Então, Jairo, ele era um pai com propósito. A palavra de Deus, ela nos mostra que este homem tinha um foco, tinha um propósito a seguir. A palavra de Deus diz que Jairo, ele era o principal da sinagoga, um homem escolhido por Deus, um homem que tinha um foco, um homem que cuidava, vamos dizer, da igreja. E a palavra de Deus diz aqui da sinagoga. Só que tinha algo sobre a vida dele que aterrorizava, algo que tinha dentro dele que ele precisava fazer. E esse propósito, e esse foco, ele não desistiu. Ele foi até o fim. Mas o que tanto aterrorizava Jairo? A sua filha. Ele tinha uma filha que estava muito doente. E nós podemos saber, que isso deixa o pai triste, deixa o pai aterrorizado, deixa o pai com o coração na mão, quando mexe com seus filhos. E nesse momento aqui, esta jovem, esta moça, ela estava em uma situação difícil, uma situação de doença. E o pai Jairo, ele estava aterrorizado, com medo de perder sua filha. A palavra de Deus diz que ela estava doente, era uma menina de aproximadamente 12 anos. Era algo que tinha saído do controle daquele pai. A doença
da sua filha. Então ele estava triste, ele estava angustiado, ele estava desolado, ele estava em uma situação, que só Deus poderia dar o milagre. E a palavra de Deus diz que Jesus está naquela época. Jesus está naquela época. Jesus estava, apareceu naquela época, o seu ministério fluiu. E a palavra de Deus diz que Jesus chegou curando, salvando, libertando. Só que Jairo, esse pai, ele era um judeu. Ele cuidava da sinagoga. E muitos judeus, na época, ficaram contra Jesus, porque Jesus, quando ele chegou, ele venceu preconceitos, dogmas. Então, muitos não poderiam nem chegar próximo de Jesus. E a palavra de Deus diz que Jairo chegou perto de Jesus. Jesus, ele ia, primeiramente a palavra de Deus fala aqui no Evangelho segundo de Jesus, que segundo escreveu Marcos, a palavra de Deus diz que Jesus, ele foi para a cidade de Gadara, e ali naquela cidade de Gadara, ele fez uma libertação. Ele entregou uma cura, ele entregou ali uma libertação, ele entregou ali uma salvação, porque ele encontrou Jesus, ele se encontrou com um homem que estava extremamente endemoniado, e Jesus curou aquele homem. E nessa caminhada de Jesus para Gadara, a palavra de Deus diz que este homem, Jairo, este pai, encontra Jesus. E quando ele encontra Jesus, ele convida Jesus para ir à sua casa. Ele diz: Jesus, vai em minha casa. Ele convida Jesus para ir até a sua casa, para levar um milagre, para levar uma cura para sua filha. Ele tomou uma decisão. Pai com propósito toma decisões únicas para a assistência dos seus filhos. Ele tomou uma decisão de sair da sua casa e encontrar-se com Jesus. Aí se encontrar com Jesus. E hoje você aqui é um pai com propósito. Glória a Deus. Tomou uma decisão de vir até esse lugar para louvar e adorar o nome do Senhor Jesus. Então, você que está aí, vamos dar uma salva de palmas a todos os pais deste lugar. E não fica em casa. Um pai com propósito, ele sai para procurar a cura, para procurar o sustento, para procurar a melhora para a sua família. Então a palavra de Deus diz que Jairo, aquele pai com propósito, ele sai para buscar a cura para a sua filha. Só que Jairo, quando ele chega, ele encontra uma multidão de pessoas. Jesus não estava com uma multidão, mas Jairo, aquele
aquele pai com propósito, irmã Eunice, não foi? Jairo, aquele pai com propósito, né, amada? E o que aconteceu? Ele teve uma decisão, não foi isso? Além dele ter uma decisão, ele tinha um propósito, não é isso? Pastor Osmi, uma decisão. Ele teve uma decisão de sair da sua casa para buscar o que ele necessitava, o que ele precisava. Só que quando ele chega, ele encontra Jesus com uma multidão de pessoas, porque muita gente queria chegar perto de Jesus, porque muita gente queria milagre, porque muita gente queria cura, porque muita gente queria apenas também ver Jesus. Só que ele não queria apenas ver Jesus, porque ele era um pai com propósito. Ele estava ali porque ele tinha um propósito, um foco, levar cura para sua filha. E sabe, ele viu Jesus naquela multidão. Jairo chega perto de Jesus e começa a clamar. Ele diz, começa a clamar pelo Senhor Jesus. Ele diz: Jesus, vamos em minha casa. Eu preciso de ti na minha casa. Sabe, ele clama para que Jesus entre em sua casa. Pai com propósito, tem decisão, tem foco e clama pelo Senhor Jesus. Aleluia. Clama pelo nome do Senhor Jesus. Porque muitas vezes não sabemos o que fazer, para onde ir, para onde caminhar, para onde andar. Aquele pai, ele também naquele momento não sabia, mas ele foi um pai com propósito. Ele tomou uma decisão de sair da sua casa, ele tomou uma decisão de encontrar Jesus, ele tomou uma decisão de clamar por Jesus. Venha na minha casa, entra na minha casa, entra na minha família. Eu preciso de ti, Jesus, na minha casa. Sabe? E ele chamou o Senhor Jesus. E o clamor daquele pai, mudou o trajeto de Jesus. Porque um clamor com propósito, com determinação, com coração contrito, Jesus escuta. Mudou o caminho de Jesus. Jesus, eu vou em sua casa. Jesus diz: vamos em sua casa. Talvez Jesus iria para outro arraial, para outro lugar, para outra casa, mas o clamor daquele pai que tinha um foco e um propósito mudou o trajeto de Jesus, e Jesus passa aí com ele. Aleluia. Sabe? E Jesus foi com ele. Espia. Jesus caminhando com ele para ir à sua casa, mas de repentemente algo acontece. Algo acontece. O Evangelho de Jesus, segundo Marcos escreveu, nos mostra que no trajeto para a casa de Jairo, que era um pai com propósito, acontece um de repente. E hoje pode acontecer esse de repente também aqui nesse lugar. Aleluia, glória a Deus. Ele encontra com a mulher que é conhecida hemorrágica. Jesus encontra com aquela mulher ali, a mulher se encontra com Jesus.
E o que fazer quando tu tem um propósito, um foco e Jesus para? Jesus não responde. Jesus não fala nada. O que fazer? Jesus para e diz: quem me tocou? Não é isso? Aí tem aquela história: quem me tocou? Aí vai o discípulo, né? Pedro responde: Senhor, tem tantas pessoas aqui, como tu diz, alguém me tocou? Alguém me tocou. E enquanto isso, Jairo estava ali: Jesus parou, meu Deus, e agora? Será que ele vai continuar comigo? Mas Jairo tinha um propósito, aquele pai tinha um foco, tinha ali uma determinação. Ele precisaria de uma cura para sua filha, então ele tinha um propósito, um foco determinado sobre a vida dele. Aleluia. E o que fazer quando Jesus para? Esse pai com propósito, Jairo, ele nos ensina. Ele nos ensina. Jairo também parou. Se Jesus parou, ele também parou. Sabe por quê? Porque ele tinha um foco, um propósito. O foco dele era levar Jesus para a sua casa. Então, se Jesus ia para a direita, ele também ia para a direita. Se Jesus ia para a esquerda, ele também ia para a esquerda. Se Jesus parasse, ele também parava, porque ele tinha um propósito, um foco: levar Jesus para a sua casa. Ele tinha esse propósito de levar Jesus para a sua casa. E a palavra de Deus diz que Jesus continua a caminhar e Jairo continua a caminhar. Mas sabe aquele momento? Você que é pai, que está nesse lugar, aquele momento que você está no foco, no propósito, e acontece algo que muitas vezes desanima, que entristece. Uma notícia chega ali. Naquele caminho chega uma notícia. E a notícia era: não perturbe mais o mestre, porque sua filha já morreu. Não vai mais, porque sua filha já morreu. E sabe, Jairo recebe aquela notícia. Imagine comigo como o coração dele deve ter ficado. Ele recebeu uma notícia que não era boa: sua filha já morreu. Não perturbe mais o mestre, não precisa mais ele ir na tua casa, não chame mais ele, porque não tem mais jeito. Só que Jairo era um pai com propósito e com foco. Ele não ia determinar, ele não ia desistir, digo, independente de qualquer notícia que chegasse. Ele não ia parar, porque ele queria, ele tinha um propósito a seguir. Ele não ia parar. E aí, Jesus chega e mantém a caminhada. Mantém a caminhada. E quando eles chegam na casa de Jairo, todos dizem: a tua filha já morreu, ela não vive mais, ela não está mais viva. E sabe o que acontece? Jesus chega naquele lugar para trazer a mudança.
Jesus chega no lugar onde a menina estava e Jesus manda que todos saiam. Sai você, sai você, sai você. Com certeza a parentela estava ali, os amigos estavam ali, os conhecidos estavam ali. Então Jesus chega e diz: olha, sai você, sai você, sai você, sai você, sai você. Sabe por que Jesus chegou assim e disse? Muitas pessoas não iam acreditar, ou não tinham a fé o bastante para ver o que iria acontecer naquele lugar. Jesus ficou com apenas 3 discípulos. Ficou com 3 discípulos. Entrou no quarto onde a menina estava. E Jesus e aquela menina deitada. Jesus orou aos céus, apresentou aquela menina e os 3 discípulos com Jesus. E Jesus lançou uma palavra naquele lugar. Assim como Jesus lança sobre as nossas vidas palavra de vitória, palavra de cura, palavra de restauração. Amados, hoje o Senhor te trouxe neste lugar, porque tem cura para você, tem restauração, aleluia, tem glória milagre, a Deus. tem cura, tem renovação para você. Sabe? Jesus chega ali e diz: menina, levanta. Aleluia, glória a E Deus. ele, Jesus está linda, come, levanta. E a palavra de Deus diz que quando Jesus lança essa palavra, aquela menina levanta. Aleluia. Ele reviva. Glória a Deus. E ela é curada. Um pai com propósito leva Jesus para sua casa. Um pai com propósito tem decisões. Um pai com propósito leva Jesus para fazer a cura e levar o milagre para sua família. Então hoje o Senhor te trouxe neste lugar. Você que está neste lugar vai ficar de pé e a gente vamos orar.